Glória a Deus, graças a Deus. Meus queridos irmãos, lemos um texto que está em Daniel no capítulo 3. Daniel no capítulo 3. No versículo 15, diz assim: agora, pois, estai dispostos, estai prontos, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16, lemos juntos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto nem necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Versículo 19, lemos juntos. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, de raiva, e se mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder, damos-te graças da tua bênção, no nome precioso de Jesus. Damos-te graças da tua palavra hoje ao nosso coração. Glória a Deus. Que mensagem tão abençoada e que mensagem tão especial esta. Tenha a gentileza de sentar. Obrigado. Acerca da razão e dos motivos, porquê as pressões, porquê problemas e testes e lutas. Diga para o seu irmão que está ao lado, é o método de Satanás. Neste mundo em que nós estamos, o diabo tem um método que está testado há muitos anos, um método que ele desenvolveu há muitos anos e que funciona com o mundo inteiro. Só não funciona com um determinado tipo de pessoas. Ou seja, este método que eu vou falar, o método das pressões, dos problemas, das angústias, das dificuldades, este método funciona no mundo inteiro, funciona sempre, é um método de Satanás, só não funciona com os filhos de Deus. Com os filhos de Deus cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, não funciona. Funciona sempre. E como isto está testado, está provado, o diabo já viu ao longo de milhares de anos que funciona, não muda o seu método. Então, quando nós perguntamos assim, porquê? Qual é a razão de ser de problemas, de angústias, de pressões, de provas e testes que as pessoas passam, através das diferentes formas, seja em doenças, seja em crises da vida, seja em chantagens que o mundo traz, seja em problemas que as pessoas atravessam de todo o tipo. Porquê isso existe e porquê que é assim? Porquê que está na palavra de Deus? Em Romanos, no capítulo 7, a Bíblia diz, Romanos no capítulo 8, versículo 31, diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará juntamente com Ele todas as coisas? Repare que o texto diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, o que é que adiantará isso? Os problemas, as pressões, as angústias, as dificuldades, as batalhas da vida, as circunstâncias difíceis. Nada dessas coisas vai conseguir nos remover, nada disso vai funcionar, nada disso vai conseguir ter os resultados que pretendia contra os filhos de Deus. Porque, e depois diz, porquê? Porque se Deus nem a seu próprio Filho poupou, mas o entregou por todos nós, como? Não nos daria juntamente
com Ele todas as coisas. Ou seja, através das provas, dos testes, das dificuldades, Deus já mostrou, Deus já provou, Deus já afirmou, Deus já demonstrou que ao entregar a Cristo, ao entregar ao Senhor por nós, entregou o máximo que Ele podia dar e o melhor que Ele podia fazer, como prova de que se Ele já deu o melhor e o maior, as outras coisas, quais são as outras coisas? As soluções para estas pressões, as soluções para os problemas, as respostas às dificuldades, a cura no meio da doença, ou o livramento no meio das tribulações, a manifestação do seu poder no meio das chantagens de Satanás, no meio das crises, das angústias e dificuldades. Se Deus já deu, nem a seu Filho poupou, o entregou por nós, se Ele já deu o melhor, se já deu o maior, se já deu o máximo, como ia agora negar as outras coisas menores? Que são essas coisas menores? São as coisas que você e eu precisamos, as coisas que nós precisamos. Se Deus, que é muito melhor que nós, e nós, diz em Mateus 7,11, sabemos dar como pais e mães, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Está a falar dessas boas coisas que todos nós precisamos para a vida, para as respostas, para as soluções da vida, para os problemas destas circunstâncias que surgem e para as quais é preciso uma resposta de Deus. Mesmo nos casos em que nós não temos resposta, quando não temos mais resposta nenhuma, a nossa resposta ao diabo é única e simplesmente uma única. É: nós não dobramos, nós não aceitamos, nós resistimos firme e agora Deus faz o resto. Resistir firme é manter-se com uma fé na palavra de Deus, manter-se com uma fé e uma valentia diante das circunstâncias, diante das adversidades e dos problemas em que você não cede, não aceita o mal que Ele queria fazer. Tenha a certeza absoluta que as coisas não vão ficar assim como o diabo queria, ou ele não vai conseguir fazer nada. Afinal, o poder de Deus, o poder que Deus nos entregou é um poder maior. Ele disse que nos deu poder, Lucas 10:19, para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Ou será que está escrito quase toda? Metade. O que é que está escrito? Toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Será que nós cremos mesmo nesta palavra? É que se nós acreditamos nesta palavra e levamos a sério esta palavra, quando diz nada, ele não pode fazer nada, o diabo não consegue fazer nada, dano algum, não consegue fazer nada. Se nós acreditamos a sério nesta palavra, se ficamos firmes, Deus vai ter que intervir. Foi o que aconteceu com estes 3 homens, estes 3 jovens hebreus, no Império de Babilônia. Nabucodonosor resolveu fazer uma grande estátua para unir todo o Império numa só religião nova que ele criou. Então fez uma estátua, diz aqui que a estátua tinha 30 metros de altura, tinha 60 côvados, que equivale a cada côvado era meio metro, portanto tinha 30 metros de altura, tinha 3 metros de largura e era de ouro. E então ordenou que toda a gente tinha que adorar este Deus novo que o rei tinha criado. E fez uma lei: toda a gente tem que se dobrar a este novo Deus que ele inventou. A intenção dele, eventualmente, seria para unir o império todo num só Deus, numa só religião, uma coisa nova que ele resolveu fazer. Toda a gente podiam ter os seus deuses e as suas coisas, mas este era superior a todos os outros, e eles tinham que se dobrar todos e adorar quando soasse lá a música e tocasse aquela música. Naquele dia especial, ele então colocou aquilo na planície, e naquela planície imensa, com guardas a vigiar, com toda a gente a verificar se todos se dobravam, chamou as principais figuras do reino, os príncipes e as pessoas de influência que estavam debaixo da ordem dele. E todos tinham que se dobrar. Todos tinham que aceitar e dobrar-se
àquele Deus. E todos fizeram, menos 3 que ficaram lá no meio, de pé, sem se dobrar. Logo depois alguém veio e disse que havia 3 hebreus que lá estavam, que não se dobravam a este novo Deus. E então é aí que acontece esta história. O rei mandou-os chamar, perguntou-lhes se era verdade, e eles disseram que sim, senhor, era verdade. Deu-lhes uma oportunidade de se dobrarem agora, e se não fizessem, que iam imediatamente ser lançados na fornalha. E acontecem algumas coisas muito interessantes nesse espaço. Primeiro o rei mandou que eles se preparassem. Tocou toda a música, tudo estava a assistir, mas eles não se dobraram. Então o rei mandou amarrá-los. Para que é que era preciso amarrá-los? Deu ordem para que a fornalha fosse esquentada 7 vezes mais do que o normal. Aquela fornalha ficou esquentada 7 vezes mais. Levou a temperatura 7 vezes mais. Não era preciso. A fornalha como ela estava era mais que suficiente para os derreter completamente. Mas o rei mandou aquecer aquilo 7 vezes mais. Quanto é que é preciso aquecer para derreter alguém? Então qual é a intenção dele? Só há uma única intenção disto: amarrá-los. Primeiro, amarrados, como se eles fossem para lá e dentro da fornalha fugissem para qualquer lado. Amarrados. Segundo, esquentar a fornalha 7 vezes mais, para eles ficarem a assistir, a ver o ponteiro daquilo a descer ao máximo, quase a arrebentar tudo. E agora, amarrados, prontos, manda chamar 3 homens do exército, dos mais fortes do exército, para que possam pegar neles e quando o portão da fornalha for aberto, sejam lançados lá para dentro a uma distância. Atirados lá para dentro a uma distância. Se cada um deles pesasse, por pouco que fosse, mesmo que fossem muito fininhos e magrinhos, se pesassem 70 quilos, era preciso lançar aqueles 70 quilos a uma distância para que quando a porta da fornalha se abrisse, fossem lançados para dentro. Bem, a distância não era assim tão grande. Quando a porta da fornalha abriu, foram os 3 a correr com eles no ar, lançaram-nos, abriram a porta da fornalha e bum, aqueles 3 valentões tombaram para trás mortos. Tal foi o calor imenso que saiu da fornalha, com os 3 a voar para lá para dentro e a cair dentro da fornalha. Passado um pouco, o rei foi ver como é que a situação estava. Se eles já estavam transformados em manteiga, ou em margarina, ou em sabão, ou o que era aquilo. Olhou lá para dentro e viu, não 3, mas 4, de pé, nenhum estava amarrado, e estavam dentro da fornalha a conversar uns com os outros, e sobretudo o 4º homem que lá estava dentro, e ele olhou para aquele 4º homem e temeu no coração dele, disse: este tem o aspecto do Filho dos Deuses. Não, a falta de saber explicar melhor o que era aquilo, quem era esse, não sabendo quem ele era, disse: ele é semelhante ao Filho dos Deuses. Tal foi o impacto que aquela figura daquele 4º homem o impressionou a ponto dele dizer isto. O rei então, Nabucodonosor, atirou-os para dentro da fornalha porque eles não se dobraram às ameaças, não se dobraram ao medo, não se dobraram ao perigo, não se dobraram a nada da chantagem que ele fez e disseram: nós não poderemos fazer, nós temos uma aliança com Deus, o nosso Deus nos livrará, e mesmo que não livrasse, nós também não íamos adorar esse Deus que tu fizeste. Então, o que é isto? O que é que se passa com estas coisas? Quando pensamos nós, as pressões da vida, os problemas da vida, os testes e as provas pela vida fora, que vêm até nós, qual é a sua razão? Você deve sempre perceber e entender que é o método que Satanás usa, sempre usou e sempre vai usar. O método dele é este. É o método das pressões, das angústias, das tribulações, do medo,
da chantagem. Amarrados era para ter medo. Aquecer a fornalha 7 vezes mais não era preciso para os matar e derreter. Então os outros tombaram para trás mortos imediatamente. Não era por estar mais aquecida 7 vezes que ia matá-los mais depressa. Era igual. Uma vez, ou 7, ou 3, ou 4, era a mesma coisa. Mas ele disse 7 no máximo que podia ser, para infundir medo, para infundir o terror, para fazer com que, como se faz nas siderurgias, mesmo o metal mais duro, como nas forjas, mesmo o ferro mais duro, mesmo os materiais mais duros, são forjados através do fogo e depois são martelados para ser moldados àquilo que a pessoa quer. A ideia dele era que eles, diante daquele teste, daquela prova, daquele fogo, eles iam ser moldados, eles iam moldar-se às circunstâncias, eles iam aceitar o que o rei quisesse, eles iam chorar e pedir clemência e misericórdia, iam aceitar tudo o que ele dissesse, não iam resistir, não iam enfrentar, não iam fazer mais nada, iam baixar os braços, iam aceitar tudo. As condições do lado deles seriam condições zero, iam aceitar tudo o que o rei quisesse fazer. Assim que o método que Satanás tem, desde as suas origens, o reino das trevas, sempre funcionou assim, através do poder maligno, do terror, do medo, do sofrimento, de fazer a pessoa ou desistir de Deus, ou deixar de crer em Deus, ou de acusar Deus, ou de culpar Deus pelo problema. E aqui a questão é, se é o diabo que nos vai forjar a nós e moldar-nos àquilo que ele quer, ou se somos nós, como filhos do Deus Altíssimo, colocados no meio dos ímpios, colocados no meio de um mundo cheio de problemas e de angústias e tribulações, que percebemos e entendemos este conhecimento de Deus. E somos capazes não de deixar-nos dominar pelas circunstâncias, de nos conformarmos com o mundo, de nos conformarmos com os problemas, de nos ficar conformados às dificuldades, de ser como uma ferradura no pé de um cavalo, que foi dobrada até ficar naquela forma, e ser martelados até ficar na posição que o diabo quer, mas somos capazes de ser nós que mudamos as circunstâncias, que alteramos as coisas, que mudamos o ambiente, que transformamos tudo ao nosso redor, não aceitando e não nos submetendo àquilo que o diabo gostava de ver. De facto, esta palavra é extraordinária, porque eles, quando resistiram e ficaram firmes, o rei teve que vir em socorro deles. Amém? O reino dos céus vem em socorro dos seus filhos. O Rei de Reis e Senhor dos Senhores vem em socorro da sua vida se você ficar firme. Se você ficar firme na palavra de Deus, Ele vem em socorro da sua vida para o livrar, para abrir um caminho, para abrir uma saída, para dar uma resposta, para fazer que as coisas se invertam. Se você enfrentar e resistir ao mal, a vitória vem ter às suas mãos. Mas se dobrar, já queimou. Pode não ter queimado no exterior, mas queimou o seu interior, queimou na sua vontade, queimou no seu caráter, queimou na sua determinação, queimou na sua força, na sua fé. A sua fé queimou. Pode não ter queimado o cabelo, e pode não ter queimado o chapéu, e pode não ter queimado a roupa, mas queimou por dentro. O diabo quer nos queimar em primeiro lugar por dentro, quebrar-nos por dentro, partir-nos a vontade, partir a nossa espinha da vontade e de permanecer de pé firme. Por isso ele ataca por um lado, por outro, por uma coisa e outra, às vezes por coisas impossíveis, às vezes por coisas difíceis de aguentar e suportar, às vezes por calúnias, às vezes por invenções de coisas que você fica admirado. Onde é que esse diabo consegue chegar a criatividade dele de inventar uma coisa a seu respeito que nem você imaginou que aquilo fosse possível de ser inventado? E no entanto, foi falado por bocas e dito por um lado e outro, que você fica admirado. Como é que o diabo é capaz de fazer isso? De trazer opressões, de trazer situações impossíveis de imaginar. Amém? Qual é a intenção dele? Quebrar-nos. Qual é a intenção dele? Que você se dobre.
Qual é a intenção dos vícios? Que o viciado se dobre, que o viciado seja dominado, que a pessoa se dobre. Qual é a intenção que o diabo tem? Dizer: tu és fraco, tu vais cair, tu vais abater-te, tu vais ceder, tu não vais ficar de pé, tu não vais ficar firme, tu não vais ficar em paz no teu coração, tu não vais ficar em amor, tu não vais perdoar, tu não vais conseguir ficar em vitória com Deus e com a presença de Deus. Tu vais ceder. A intenção dele é essa. Mas nós não conseguimos mudar nada pelas coisas que nos deixamos dominar. Nós não conseguimos ser vencedores com uma mentalidade de vítimas. Estes três podiam-se ter queixado e lamentado: estamos aqui, abandonados para aqui, longe da nossa terra, os nossos pais lá longe já morreram, não temos nada que nos defenda, ninguém que nos defenda. E dizemos: temos um Deus que nos defende, temos um Deus poderoso que está por nós e que se manifesta e vem em socorro da nossa vida. E mesmo que não viesse, também não nos dobramos, também não aceitamos isso que o diabo queira fazer, não aceitamos nada das suas ordens, nada das suas palavras. Amém? Por isso é que o diabo às vezes aquece o ambiente com problemas, aquece o ambiente à sua volta com desgastes, com sofrimentos, porque ele sabe que o melhor de Deus vem aí já a seguir. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: está lá, o melhor de Deus vem aí já a seguir. Quando você resiste, o melhor de Deus vem logo a seguir. Se você ficar firme na sua posição com Deus, se obedecer a Deus, se mantiver, mesmo sendo difícil, mantendo-se firme e obedecendo a Deus, pondo Deus em primeiro lugar, escolhendo Deus à frente, seja de quem for, seja do que for, colocando Deus primeiro, ele sabe que todas as outras coisas serão acrescentadas. E é isso que o diabo não quer, que todas as outras coisas venham ter às suas mãos. Que as vitórias que você espera que se derramem venham ter. Por isso é que ele arranja problemas para impedir que o melhor de Deus, se você resistir ao mal, logo a seguir, o melhor de Deus vem ter à sua mão. Ele sabe porque é o que está escrito. O diabo pode ser muito maluco, mas ele sabe, pelo menos isso ele sabe, que está escrito, que nós resistimos ao mal e ele foge de nós. Que se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Assim que ele resiste até onde pode. E por isso é que a Bíblia diz que nós resistimos ao mal para o vencer. Amém? Não dobramos, não aceitamos a forja dele, não aceitamos o calor dele, não nos moldamos nas provações, no medo, nas perseguições, no sofrimento, que é o método que o diabo usou e usa sempre, desde milhares de anos atrás. Sempre usou isso. Quando aconteceu que estes três resistiram firmes, foram lançados dentro da fornalha. Quem os lançou lá para dentro, tombou para trás e morreu. Ai de quem te lançar numa fornalha. Pode ter a certeza que a pessoa que te lançar numa fornalha vai ser o primeiro que vai tombar. Você não vai tombar, você vai entrar dentro da fornalha e vai ficar de pé. As cordas que o amarraram, foi a única coisa que queimou, foram as cordas. As cordas foram queimadas, mas nem a roupa foi queimada, nem o cabelo foi queimado, nem a pessoa foi queimada. Saíram de lá perfeitos. Nem tostadinhos estavam iguais como estavam. Deus derramou um ar-condicionado tão forte lá dentro que aquilo estava fresco lá dentro, na presença de Deus. Amém, irmãos? Assim que lá dentro, com 4 a passear e a conversar, imagino como estava bom aquilo ali, lá dentro. Como estava tão bom lá dentro. Estava-se melhor lá dentro com Deus na fornalha do que cá fora. Quem estava cá fora estava-se a abanar, a suar no meio daquele sol escaldante. Lá dentro estava a frescura da presença de Deus, o refrigério de Deus. Ele refrigera a nossa alma por amor do seu nome, conduz-nos em veredas de justiça, mesmo nas situações que alguém olha e diz assim: como é que ele aguentou? Como é que suportou? Como é que conseguiu? Como é que passou? Deus rompeu as cordas, quebrou tudo, partiu tudo e deixou-o livre, em nome de Jesus. Quem pensou que fosse ia ficar pior, admirou-se, porque de repente o reino dos céus teve que intervir. O rei intervém cada vez que os seus filhos se mantêm firmes
com Deus. Quando a Bíblia diz resistimos ao mal e ele foge de nós, resistimos ao mal. Não é só isso, ele foge. Por que ele foge? Tiago 4,7 diz, nós resistimos ao mal e ele... Por que ele foge? Por que o diabo fugiu de dentro da fornalha? Porque o reino dos céus apareceu. Por que é que nós resistimos e o mal foge? Porque o rei aparece. O seu rei aparece. Não o rei Nabucodonosor, que estava a olhar lá do alto para dentro da fornalha, mas o rei de reis e senhor dos senhores aparece no meio da sua luta, no meio da sua tribulação, e vira aquilo ao contrário para a sua vitória aparecer e se manifestar. Amém? O rei manifesta-se e vem até nós quando nós ficamos firmes. Por isso, cada vez que você resiste a alguma coisa, fica firme num teste, numa prova, na tentação, na dificuldade, no problema, na doença, numa crise, em alguma coisa que fica firme e resiste com o poder de Deus, o diabo vem e diz, não podes agora entregar os teus dízimos, não podes agora fazer isto, não podes agora, tens que tomar remédios, todas estas coisas todas, estás muito malzinho e não vais conseguir fazer nada. Você resiste firme, sabendo que aquele mal e aquele perigo e aquele problema está condenado a desaparecer, que o poder de Deus não falhará de se manifestar para o livrar e o abençoar. Não nos dobramos, não cedemos às pressões, e por causa disso, os filhos de Deus que têm este conhecimento, que têm este poder de Deus, que têm esta autoridade com Deus, sabem que por causa deles, são eles os únicos capazes de mudar as circunstâncias à volta. Porque nós só podemos mudar as coisas à nossa volta, só podemos mudar as circunstâncias à nossa volta, só conseguimos mudar a vida à nossa volta se não cedemos, se não dobramos, se não aceitamos a chantagem do plano que o diabo tem para nos dominar. Amém? O mal gostava de dominar a sua vida, mas se você se mantiver firme, resistir ao mal, ele foge de si e desaparece. E às vezes, juntamente com ele, desaparece também alguma gente. Isso é que é pior. Nós gostávamos que ficasse toda a gente, mas às vezes junto com o diabo vai alguém. Você fica firme e o diabo vai e arrasta uma... Infelizmente. O diabo vai embora, mas leva alguém com ele. Infelizmente. Não que seja vontade dos filhos de Deus que isso aconteça, mas... leva as cordas. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vivemos hoje num tempo muito especial. Este tempo que vivemos hoje é um tempo profético muito, muito, muito especial. Surgem deuses novos, estátuas com valores novos, valores de princípios falsos, de princípios novos, deuses que não são deuses. Surgem os novos deuses do LGBT nas escolas, os novos deuses da pedofilia, do casamento com crianças, da ideologia de género, da eutanásia. Desde que fizeram a eutanásia na Holanda, a quantidade de pessoas que são deixadas morrer e que são desligadas às máquinas, sem autorização, sem nada de ninguém, a quantidade de vezes que tem sucedido isso é assustador. Surgem novos deuses que as pessoas aceitam, que pensam que tem que ser assim. Os novos deuses da corrupção, os novos deuses das injustiças, os novos deuses do abandono de idosos. É penalizado pela lei se abandonar um cão ou um gato, mas se abandonar o pai ou a mãe ou o avô, não há crime nenhum. Mas se é crime você abandonar o cão, é crime se você abandonar o gato, mas não é crime abandonar o seu pai ou a sua mãe. Estamos num mundo com novas leis, com novos princípios ridículos. Princípios ridículos. E o mundo quer que toda a gente se dobre a estes novos deuses. Aceita estas novas coisas. Isto é uma coisa assustadora, mas estamos nisto. Os outros vêm, invadem a Europa à força dos crimes. Vamos queimar as igrejas, vamos violar as mulheres, vamos fazer mal
nas vossas cidades, vamos esfaquear as pessoas na rua, vamos atacar as pessoas. Está a acontecer isso em Alemanha, em França, em Espanha, em todo lado, na Europa, em Inglaterra, por todo lado. Todos os dias há notícias que são abafadas, os que são evitados, os atentados que são evitados. Que método é este? Que método é este? Pense comigo, que método é este? É o mesmo método que você encontra em Satanás. Agora, vêm para cá os muçulmanos e trazem 3 ou 4 mulheres. E nós é que temos que mudar as leis para considerar a poligamia como lei quando cai a proibida a poligamia. Se você casar com 2 mulheres ou 3, vai preso. Você não pode fazer isso. Então por que é que os outros podem? Esta pressão de alterar as leis, de fazer, está ao contrário. Está a ser exercida. Eu gostava que vocês percebessem bem isto. É o mesmo método que Satanás está a usar para destruir a Europa. O mesmo método que usou neste tempo para obrigar aqueles 3 filhos de Deus a dobrarem-se, está a querer que a Europa toda se dobre a estes novos pensamentos, estas novas teorias, a esta aceitação de coisas que não são aceitáveis, de princípios de casar com crianças, de 6 ou 7 ou 8 ou 9 anos, que existe nos países muçulmanos, de querer trazer isso para a Europa. Isso não é aceitável. Este é o princípio da institucionalização da pedofilia como um modo de vida num país cristão do Ocidente que vivia com as leis de Deus e com os princípios da palavra de Deus e que lhe estão a empurrar pela boca abaixo outros princípios, outras leis e outros deuses. Quem é que me está a entender? Há agora um novo Deus. E este Deus é cromático. Este Deus tem todas as cores. E as pessoas pensam que isto que eu estou a dizer é política. Não é não. Isto que eu estou a dizer não é política. Isto que eu estou a dizer é um método que Satanás usa à força para impor pela força, pela ameaça, pela chantagem, pelo insulto, chamando racistas, chamando todo o tipo de fóbicos. É homofóbico. Então, se os homossexuais são menos de 1% da população em Portugal, são 0, qualquer coisa que não chega a nada. Porquê é que vamos ter que mudar as casas de banho todas do país para ter umas casas de banho de trans? Se os trans não chegam a 0,2%, não chegam a 0,2% e os homossexuais também. Os outros todos é que vão ter que mudar. Isto é de um ridículo que não tem aceitação possível. E, no entanto, você vê a força, a pressão de meia dúzia de partidecos que não valem nada, que se assentaram na Assembleia da República a fazer barulho, a tocar tambores e a fazer uma poeira tão grande, juntam-se todos, do país todo, vêm todos numa excursão e juntam-se para parecer muitos, e aquilo tudo não vale nada. Todos eles juntos não chegavam para encher um estádio. Todos juntos e com as famílias e com os amigos e com os vizinhos e com o cão e o gato. Não chegavam para encher um estádio. E, no entanto, querem que se altere as leis todas a favor das suas posições e os outros é que têm que se dobrar aos seus sistemas. Quem é que me está a entender aqui? E isto é feito pela força, pelo insulto, pela ameaça, por ser homofóbicos, por ser islamofóbicos, por ser tudo e mais alguma coisa. E se não fizermos, pegamos fogo às coisas. Se não fizermos, vamos para a rua fazer barulho. E se não fizermos, zangamos, ficamos muito zangados. Que método é este? É um método que Satanás usa desde tempos infinitos para trás, porque ele sabe que este método, os outros, que são calmos, que são tranquilos, que não querem chatices, nem problemas, nem aborrecimentos, deixa-os lá fazer o que eles quiserem. E eles vencem a deles. Quem é que me entendeu? Bendito seja Deus. Quantos irmãos aqui é que me estão a entender? Mas o que é que a Bíblia diz acerca do mal? Diz que você tem que resistir ao mal. Tem que dizer não ao diabo. Tem que dizer não é aceitável isso. Não é possível isso. E imagine quem são as únicas pessoas no mundo que sabem isto.
São os filhos de Deus que sabem. Somos nós que sabemos resistir ao diabo, expulsá-lo e não o aceitar. Porque ele entra, instala-se e depois cresce. Mas se nós resistimos e o expulsamos, ele vai embora. Ou diminui a sua influência, ou para a sua maldade. Então isso é verdade numa doença, é verdade nas crises, é verdade nos problemas, é verdade num vício, é verdade em tudo. É verdade na política, é verdade em todas as situações da vida. O mal resiste, o mal não se aceita, o mal enfrenta-se, o mal não... Os outros que estão certos e que estão corretos, não somos nós que temos que mudar. Quem tem que mudar é quem está mal. Quem está mal, ponha-se. Ponha-se bem. Não gosta de estar aqui. Rua, ponha-se a andar. Ninguém o chamou, afinal ninguém o chamou para cá. Vem para cá para nos obrigar a mudar nós. Mas que atrevimento é este? Afinal é o que o diabo fez desde o princípio. Veio, enganou Adão e Eva. E instalou-se. Agora pôs Deus fora e agora quer tudo à maneira dele. Até surgir o Filho do Deus Altíssimo. Amém, glória a Deus. Até aparecer o quarto homem, a entrar por esta fornalha desta terra dentro e esmagar a cabeça da serpente e dizer: agora aos meus filhos eu dou-lhes o meu poder e eles expulsam-te e correm contigo. É preciso por isso que a igreja acorde, que a igreja desperte, que a igreja saiba o poder que tem, que os filhos de Deus saibam que temos poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Isaías 60 no versículo 1 diz: levanta-te e resplandece, diz Deus para a igreja. Esse é o tempo extraordinário que a igreja se vai levantar. A igreja levanta-se quando vê as coisas a tomar medidas impossíveis de aturar, impossíveis de suportar. A igreja não consegue, os filhos de Deus, não digo igreja religião, digo os filhos de Deus não suportam. Você olha e o sangue ferve-lhe quando ouve estas injustiças. Quando houve estas coisas de gente que você só lhe fez bem, recebeu-os bem, abraçou-os quando vieram, deu-lhes tudo e agora deu-lhes um pontapé na primeira oportunidade. O mundo está cheio de gente ingrata que não vale nada. E essa gente tem que ser corrida, não aplaudida. Corridos! Mas corridos mesmo, calçar nos patins e andar, sempre andar e não pares mais, vai-te embora. Não dar-lhes todas as benesses, dar-lhes tudo e mais alguma coisa. Pelo contrário, ponham-os a andar à sua frente. Quando chegar a altura de votar em alguém que me diga que vai correr com isto tudo, é nesses que eu voto logo. Nem quero saber de títulos, nem de partidos, nem de nada, nem de políticas, nem de nada. Quero que isto seja tudo corrido daqui para fora. Toda a ingratidão não é aceitável. Tudo aquilo a quem você faz bem e lhe paga o bem que você fez com o mal, o que é que você faz? Andar, ponha-se lá fora. Sim ou não? Não, tenho que o aturar porque senão sou racista. Senão sou islamofóbico. Senão sou homofóbico. Não sou. Sou normal. Sou o mais normal que há. Não quero é que me calquem. E dobrar-nos, não nos dobramos. Sim ou não? Não nos dobramos à mentira, não nos dobramos às calúnias, não nos dobramos à falsidade, não nos dobramos à ingratidão, não nos dobramos à doença, não nos dobramos ao diabo. Não aceitamos nada do que ele quer. Enfrentamos de pé. E se tivermos que morrer, morremos de pé como as árvores. Glória a Deus. Não morremos todos dobrados. Somos daqueles portugueses à antiga, antes quebrar que torcer. Estes não dobraram. E esta é a hora que os filhos de Deus que têm este poder e este conhecimento de uma igreja neste tempo que se levanta, e você vai ver o que vai ser a igreja neste último tempo. Uma igreja poderosa, que vai mostrar a glória de Deus sobre esta terra. Um povo que vai manifestar a glória de Deus sobre esta terra. Sim ou não? Quantos são essa gente? Quantos são essa raça de gente? De todas as cores, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as pessoas. Não é cor, não é nada disso, isso não interessa nada. Você tanto come um ovo com casca escura como com casca clara. Se eu não estrela e como o ovo acabou. Para si é igual ao litro se é um ovo assim. O que importa é o que está dentro, sim ou não? O que interessa é o que está dentro. Veja uma pessoa tão fantástica como eu tenho naquele amigo tão especial que é o pastor Mitchell. Alguma vez alguém me ouviu olhar para a pele da cor do pastor Mitchell e dizer alguma coisa que não gostasse? Pelo contrário, o pastor Mitchell é um príncipe.
eu nasci assim. Se eu tivesse nascido de outra cor, amarelo, com os olhos em bico, ou vermelho, ou pele vermelha, com uma pena na cabeça, ia gritar, você tinha que ouvir na mesma falar de Jesus. Glória a Deus. Porque não é por fora que conta, é a pessoa que está dentro que tem valor diante de Deus. Amém? Quantos recebem essa palavra? Graças a Deus. Bendito seja Deus. Tenha a gentileza de ficar de pé, vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração. Damos-te graças desta palavra produzir um fruto de vida, um fruto de glória, um fruto de vitória, um fruto de bênção em nossa vida. Diga isso comigo: Senhor, eu te agradeço que nós não aceitamos as pressões, os testes, as provas como para nos dobrarmos àquilo que o diabo gostava de ver, porque esse é o método que Satanás tem desde tempos imemoriais, sempre a tentar forjar, através do sofrimento, através das dores, das angústias, a tentar dominar a vida das pessoas para o desânimo. Mas nós resistimos ao mal, seja em que forma for, resistimos ao mal com o poder de Deus. Amém? Diga isso comigo. Nós resistimos ao mal e o expulsamos em nome de Jesus. Resistimos ao mal e o expulsamos em nome de Jesus. Declaramos a nossa fé em Deus, a nossa vitória no poder de Deus. O método de Satanás são as pressões, os testes, as angústias, o sofrimento, a doença, as crises. Esse é o método que ele usa. São as perseguições, as tribulações. É o método que ele usa desde os tempos bíblicos, que sempre usou esses métodos, até formar religiões que adotaram estes métodos como um sistema de reinar. O sistema da escravidão foi inventado por Satanás. O sistema de ficar escravos, trabalhando a vida toda sem nunca ter direitos a nada. Mas nós oramos hoje em nome de Jesus, da Igreja de Cristo que se levanta, conforme está escrito na tua palavra. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua glória. Essa glória vai nascendo sobre ti, e as nações se juntarão à tua luz, para andar na tua luz. Em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus, diante do trono dos céus, e resistimos ao mal com o poder de Deus. Ordenamos toda a destruição maligna, que o diabo não tem poder nenhum sobre a nossa vida, a não ser o poder que lhe damos. Que o medo não tem poder nenhum, a não ser o medo que nós consentimos. Por isso nós te repreendemos e te expulsamos em nome de Cristo, Senhor. Amém. Quantos recebem essa palavra? Graças, querido Senhor. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus.